Fala, gente, boa noite, sejam todos aí bem-vindos a essa segunda madrugada aí de oração que nós propomos em nosso coração fazer. E eu tenho certeza que mais essa madrugada aí alguma coisa boa vai acontecer na vida daqueles que têm acompanhado conosco. O propósito dessa madrugada é justamente o tema que eu coloquei, né? A torre de vigia. É justamente para estar aqui nesse momento que muitas pessoas estão aí isoladas no seu canto, às vezes está em casa, insônia, angústia, depressão, né? Não sabe o que fazer, o sono não vem. E nós estamos aqui, começamos esse propósito ontem, de segunda a sexta, 3 horas da manhã, nós estamos aqui compartilhando um salmo. Nós vamos ler todo o salmo durante cada dia que nós vamos estar aqui. E nós vamos estar aqui orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pela sua família. Então, você que está aí, que está entrando aí, você já pode aí colocar seu pedido de oração. Vai ser muito bom a gente estar aqui com você, orando com você, né? Orando aí pela sua vida, pelos seus propósitos. Né? Ontem nós tivemos aqui um número bem significativo de pessoas com a gente, né? Durante essa madrugada. É o segundo dia, né, que nós estamos aqui nesse propósito de oração pela vida de vocês. Nós não estamos aqui para falar de religião, não estou aqui para falar com você de igreja, não estou aqui para falar nada disso. Eu estou aqui simplesmente para trazer uma palavra de conforto, de alívio, de esperança ao seu coração e a gente poder orar juntos aqui, porque uma coisa eu tenho certeza, a oração nunca é demais para as nossas vidas. Todos nós, de verdade, de fato, de verdade, nós temos propósitos, nós temos objetivos, nós queremos chegar em algum lugar, nós queremos alcançar êxito em todas as áreas das nossas vidas. Então, estamos aqui com esse propósito. Se você puder e você quiser compartilhar com alguém, compartilha aí, porque já eu vou estar aqui lendo um salmo com você. Hoje nós vamos ler o Salmo capítulo 2. Ontem, cada dia nós vamos ler um salmo, né? Ontem nós lemos o capítulo 1 e hoje nós vamos ler o capítulo 2, né? E eu tenho certeza aí que nesse capítulo 2 alguma coisa aí vai ser ativado no seu coração. Eu tenho certeza aí que de alguma forma Deus vai falar com você, vai abençoar a sua vida, vai ministrar algo aí no seu coração. Que fique claro que o nosso único objetivo aqui é compartilhar algo que traga esperança ao teu coração. É compartilhar algo que possa trazer direção para a sua vida, que possa te dar um destino, que possa te dar um alvo, né? Por isso que nós propomos fazer essa live durante a madrugada, pessoal, porque esse horário de agora só está aqui muitas pessoas, né? Claro, nem todas, mas muitas pessoas que aparecem aqui nesse horário são pessoas que estão com insônia, alguns estão em angústias, alguns estão em depressão, alguns estão aí com sofrimento, sem resposta, sem direção, e nós queremos alcançar você que está na madrugada, você que está na madrugada, é você que nós queremos. É com você que nós queremos falar, é por você que nós queremos orar. Então você pode aí colocar o seu pedido de oração, né? Você que está entrando aí, você pode colocar seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você no final, né? Nós estamos aqui orando por você, pelo seu pedido de oração. Então vamos lá, pode colocar seu pedido aí, pode colocar. Já nós vamos começar a ler esse Salmo, capítulo 2. Eu não sei se você gosta dos salmos, mas eu sou uma pessoa que gosto muito dos salmos. Os salmos edificam muito a minha vida, edificam muito a minha fé. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também. Eu tenho certeza que vai edificar a sua fé também. Então compartilha aí, compartilha, pessoal. Nós queremos pessoas da madrugada. Nós queremos pessoas que estão agora pela madrugada, que precisa ouvir uma palavra, que está precisando ouvir uma oração. Eu quero essas pessoas aqui agora.
Então, se você é essa pessoa, fique com a gente. Se você conhece alguém que nesse momento precisa de uma oração, de uma intercessão, eu quero que você envie, compartilhe com essa pessoa. Fala, tem um pastor agora online. Pessoal, eu estava resistindo para poder fazer esse propósito de oração na madrugada. Ontem eu fiquei aqui 2 e pouca da manhã com esse telefone ligado e pensando 10 vezes se eu entrava ou não, se eu começava ou não. Mas eu senti assim um convite do Senhor para começar esse propósito de oração na madrugada. E eu tenho certeza que pessoas vão ser alcançadas. Eu tenho certeza que eu estou falando para você. Pessoas vão ser alcançadas por esse propósito de oração que nós estamos fazendo na madrugada. Eu queria só pedir para você me dar aí um ok, se o áudio está legal, se o áudio está transmitindo bem, se o áudio está bom. Me manda aí um ok aí, por favor, você que está entrando aí. Nós queremos aqui criar uma comunidade de intercessão na madrugada, pessoal. Nós queremos criar aqui uma comunidade de oração na madrugada, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão precisando nesse momento de uma oração. Muitas pessoas estão precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, de uma palavra de incentivo, de destino. E nós queremos, durante a madrugada, liberar essa palavra sobre você. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, 3 horas da manhã. Nós estamos aqui iniciando essa live justamente para falar com você, para orar por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Se você conhece alguém que está precisando dessa oração e essa pessoa às vezes está em algum lugar, mande essa mensagem para ela. Fala, olha, tem um pastor agora online, 3 horas da manhã, de segunda a sexta, ele está 3 horas da manhã orando, intercedendo, clamando a Deus pela vida das pessoas. Então você que quiser receber essa oração, coloca aí o teu pedido de oração. Nós vamos estar aqui orando por você, nós vamos estar aqui orando pela tua casa, pela tua causa, orando pelo teu propósito, porque nós temos certeza, pessoal, certeza de que Deus é um Deus poderoso, é um Deus que tudo pode, que Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que liberta, Deus é um Deus que abre portas aonde não tem porta. Deus pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Ontem eu estava aqui falando sobre o Salmo capítulo 1, que fala sobre a roda dos escarnecedores, logo o primeiro versículo, e eu estava falando sobre que nós precisamos tirar pessoas do nosso meio, nós precisamos nos desconectar de pessoas que na verdade não torce por nós, não torce pelo nosso crescimento, não torce pelas nossas vitórias, não quer ver a gente crescendo. Ontem eu estava falando sobre isso aqui. Desconecta de pessoas que são tóxicas, sabe? Desconecta de pessoas que trazem uma carga negativa sobre você. E ontem nós oramos por pessoas que estão com depressão, com crise de ansiedade. Por quê? Porque crise de ansiedade, depressão, existe um gatilho, né, que acessa as pessoas, e muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender esse gatilho. E esse gatilho pode ser um ambiente que você está, pode ser pessoas que estão à sua volta, pessoas que trazem uma carga negativa, pessoas que quando chegam perto de você ficam angustiadas, sabe? Às vezes é um ambiente de trabalho onde você trabalha, que quando você chega nesse ambiente, você sente uma carga negativa, você sente angústia. Sabe o que é isso? A sua alma está começando a gritar por socorro. A sua alma, quando você chega num ambiente e esse ambiente traz angústia para você, esse ambiente traz tristeza para você, é a sua alma te dando um sinal. A sua alma está dizendo: sai daqui agora, sai de perto dessa pessoa agora, desconecta dessa pessoa, porque ela está te causando mal. Porque a alma, pessoal, a alma ela é viva. A alma ela emite sentimentos, ela emite reações. Então todas as vezes que a sua alma é levada a um lugar, ou a sua alma é levada a se conectar a pessoas, e essas pessoas trazem angústia ao seu coração, a sua alma vai começar
a emitir sinais. E os sinais é no coração, pessoal. O sinal é no coração. O coração se angustia, o coração se fecha, o coração fica atribulado. O que é isso? É a sua alma se comunicando com você. Então você precisa entender esses gatilhos que a alma envia de comando para você. Então, se você está aí passando por crise de ansiedade, se você está passando por depressão, se você está passando por quadros parecidos como esse, escute o que eu estou dizendo para você nessa madrugada. Comece a identificar pequenos gatilhos. Comece a identificar ambiente que você tem frequentado. Começa a identificar pessoas que chegam perto de você. E quando essas pessoas chegam, elas emitem uma carga negativa. Essa carga negativa, ela está afligindo a sua alma. Essa carga negativa está afligindo o seu coração. E o que acontece? Como você não reage, como você não tem nenhuma atitude para defender a sua alma, então a sua alma começa a se fechar, começa a se entristecer, começa a se angustiar, então vai se encadeando uma crise de ansiedade, vai se encadeando uma depressão, e aí quando você vai ver, você está querendo ficar trancado num quarto escuro, você não quer contato com ninguém, você não quer relacionamento com ninguém, mas tudo isso a sua alma veio avisando antes de você chegar a ponto de não querer contato com pessoas, antes de você querer ficar trancado dentro de um quarto, a sua alma, ela já emitiu alguns sinais, alguns comandos para você, e você precisa identificar esses gatilhos, porque esses gatilhos são muito importantes para você começar a proteger a sua alma. Hoje eu coloquei mais cedo, uma frase sobre se você está em crise de ansiedade, depressão, com insônia, vamos nos encontrar aqui 3 horas da manhã, e eu quero falar para você que está aqui agora me ouvindo, de segunda a sexta, 3 horas da manhã, eu estou aqui todos os dias para orar pela sua vida, para liberar uma palavra sobre você. Eu acredito de verdade que uma oração pode mudar a vida da gente por completo. Eu acredito de verdade que uma palavra liberada, com vida, com amor, ela pode mudar o destino da sua vida, o destino da sua casa, o destino sentimental, financeiro, pode mudar completamente o seu destino. Então nós estamos aqui todos os dias, pessoal. Nós começamos ontem esse propósito, eu vim sentindo isso no meu coração, de fazer uma live às 3 horas da manhã, mas eu vinha resistindo isso, porque eu não queria assumir esse compromisso. Eu sou uma pessoa que tenho muitos compromissos, eu tenho muitas tarefas, e a gente tem que acordar cedo, então assumir esse compromisso de estar aqui todo dia 3 horas da manhã não é fácil, mas a gente aceitou esse convite para estar aqui com vocês todos os dias às 3 horas da manhã. Então, pessoas que estão com insônia, pessoas que estão com crise de ansiedade, com depressão, que não conseguem dormir, vem para cá todos os dias de segunda a sexta, 3 horas da manhã. Nós vamos estar aqui orando com você, liberando uma palavra sobre a sua vida, porque eu tenho certeza que uma palavra pode mudar a história da sua vida. Ontem nós lemos, cada dia nós vamos ler um salmo. Eu comecei ontem nós lemos o Salmo capítulo 1, nós falamos sobre a roda dos escarnecedores, que lá no versículo 1 diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta de pecadores e nem se assenta à roda dos zombadores ou dos escarnecedores. E o que nós falamos sobre isso ontem, pessoal? Que você precisa ter coragem. Escute o que eu estou falando para você. Você precisa ter coragem de tirar pessoas da sua vida. Existem pessoas que você precisa se desconectar. Existem pessoas que você precisa parar de se relacionar. Por quê? Porque são pessoas que não trazem coisas boas para você. Existem mesas, rodas, que você precisa ter coragem de não mais andar nesse meio. Por quê? Porque são rodas de zombadores, de escarnecedores. O que seria uma roda de escarnecedor? O que seria uma roda de zombadores? É uma roda de pessoas que não apoiam o teu sonho. É uma roda de pessoas que não apoiam o seu propósito de vida. É uma roda de pessoas que não quer ver você crescendo. Pessoal, a gente tem que parar de ser inocente.
A gente tem que parar de ser bobo. Nem todo mundo que está à nossa volta, que dá tapinha nas tuas costas, quer ver você crescendo. Nem todo mundo que senta na mesma mesa que você quer ver você prosperando, quer ver você feliz no seu casamento, na sua vida sentimental. Vamos parar de ser bobo. A grande maioria das pessoas que estão ao nosso redor não querem ver o nosso sucesso, não querem ver o nosso progresso. E é isso que o Salmo capítulo 1, no versículo 1 está dizendo: não se assenta em roda de escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, você não pode andar com essas pessoas e nem se assentar com elas. Por quê? Porque são pessoas que escarnecem. Essas pessoas são zombadoras, elas não acreditam em você, elas não acreditam nos seus sonhos, elas não acreditam no seu propósito de vida. Escute uma coisa que eu vou falar para você e você nunca mais vai esquecer: quem acredita em você patrocina o teu sonho. Quem acredita no teu propósito vai patrocinar o teu propósito, vai te ajudar de alguma forma, vai ser ponte para você chegar até o teu propósito. De alguma forma ela vai cooperar para você alcançar aquilo que você quer alcançar. Então, se você está em rodas de pessoas, se você anda com pessoas que diz que acredita no seu sonho, acredita no seu propósito, mas que na verdade não são ponte para você chegar até o teu sonho, até o teu propósito, quer um recado aqui? Sai de perto dessas pessoas, sai dessa roda, para de andar com essas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que estão causando mal para você. Adriana, nós vamos orar por você, Adriana. Adriana Machado está aqui falando: ore por mim, eu estou com depressão terrível. Adriana, ouve aqui, eu estou falando exatamente sobre isso. Adriana, existe ambiente que nós entramos, existem pessoas que nós nos relacionamos, que essas pessoas e esses ambientes, eles causam angústia para o nosso coração e para a nossa alma. Então, quando você começa a sentir essa angústia, quando você começa a sentir essa tristeza, essa aflição, a sua alma está te mandando um comando. A sua alma está sinalizando para você: sai de perto dessa pessoa, sai desse ambiente. Por quê? Porque tanto a depressão quanto a crise de ansiedade, a alma emite gatilhos. E esses gatilhos você precisa dar atenção, porque se você não der atenção, isso vai se transformar numa depressão. Então, em nome de Jesus, escute aqui que eu estou falando para você. Comece a identificar gatilhos, comece a identificar ambientes que você está entrando. Não sei se você está conseguindo entender, Adriano, o que eu estou falando. Comece a identificar ambientes que você está entrando. Comece a identificar pessoas que estão fazendo parte da sua rede de relacionamento. Às vezes são até parentes, pessoas de dentro da sua casa. E essas pessoas causam angústia, causam tristeza, faz você se sentir mal. Sabe o que acontece? Você precisa se afastar dessas pessoas. Você precisa ter coragem de se afastar dessas pessoas. Você precisa ter coragem de romper com essa roda, com esse grupo de pessoas que você se relaciona, uma vez que você começa a entender que você, quando chega nesse ambiente, te traz angústia. Uma vez que você começa a entender, quando você chega nesse ambiente, você se sente mal. Uma vez que você começa a entender que quando essa pessoa chega perto de você, o seu coração se angustia, começa a gerar uma tristeza, uma aceleração no seu coração. O que está acontecendo? A sua alma está te mandando recado, a tua alma está te mandando sinais. Ouve aqui o que eu estou dizendo para você. Escute a sua alma, dê atenção para a sua alma. Você precisa cuidar bem da sua alma, porque na sua alma está todos os sentimentos que passam por você. Sejam sentimentos de tristeza, sentimento de alegria, sentimento de paz. Todos esses sentimentos estão alojados na nossa alma. Então, se a nossa alma, se a minha alma, ela está sofrendo ataques, ela está sofrendo aflições por causa de um ambiente que eu estou, e às vezes pode ser até um ambiente de trabalho. Às vezes você está num ambiente, em um trabalho que toda vez que você só em pensar em chegar nesse trabalho, você já começa a ter uma aceleração no seu coração. Escute o que eu estou falando para você. É muito melhor você sair desse trabalho do que você continuar afligindo a sua alma. Então, antes que isso vire uma depressão profunda,
Antes que você decida ficar dentro de um quarto escuro, sem querer falar com pessoas. Gente, quem está falando aqui viveu isso. Eu vivi essa experiência dentro da minha casa. A minha esposa teve depressão profunda. A minha esposa ficava dias e dias e dias chorando dia e noite embaixo de um chuveiro com água quente, porque ela deixava o chuveiro com água quente cair aqui no seu peito, porque ela dizia que aliviava a sua dor. Eram dias que ela ficava em tristeza, não tinha prazer de conversar com pessoas. Até que um dia nós entramos em um propósito de jejum e de oração para Deus tirar a nossa esposa desse lugar, e ela saiu desse lugar. Então escuta o que eu estou falando para você por experiência própria. A partir daquele momento nós começamos a identificar gatilhos. Como que ela chegou a esse lugar? Como que a alma dela chegou a esse nível de angústia e de tristeza? E nós fomos percebendo que havia pessoas que tinham contato conosco, que essas pessoas traziam uma carga negativa. Essas pessoas, quando chegavam na minha casa, sentavam na minha mesa, elas traziam um sentimento de angústia para o nosso coração. Então o que nós começamos a fazer? Nós começamos a filtrar o nosso grupo de relacionamento. Nós começamos a filtrar quem são as pessoas que entram na nossa casa, que sentam na nossa mesa, que compartilham dos nossos sonhos, que compartilham dos nossos propósitos. Então, isso é uma decisão de coragem. Você precisa ter coragem para filtrar a sua mesa de relacionamento e quem são as pessoas que vão andar com você. Não é que você é melhor do que ninguém, não é nada disso. Não é porque nós somos bons demais, porque nós somos, santos demais ou bonzinho demais, não é nada disso, pessoal. É simplesmente por você entender que existe ambiente, existem pessoas que estão causando mal para a sua alma, e porque você ama a sua alma, você quer guardar e proteger a sua alma de algumas pessoas. E isso não tem nada de mal. Isso na verdade é você entender que você precisa cuidar de você, cuidar da sua alma. Olha que a Masa está falando aqui, ó, eu estou passando por esse processo. É isso mesmo, Masa, sabe o que acontece? E nós precisamos ter coragem de mudar de mesa. Às vezes vai ser mesa de parentes, às vezes vai ser mesa de vizinhos, vai ser mesa de amigos, mas são mesas que estão causando mal para você, está causando angústia. Quer ouvir aqui? Muda de mesa, muda a sua rede de relacionamento. Eu já fiz isso algumas vezes, pessoal. As pessoas vão te procurar, o que houve? Você sumiu, você está por onde? Mas você sabe, se é uma mesa que te causa mal, se é uma mesa que está te causando tristeza, você fala com toda a tranquilidade: não, eu tô resolvendo ficar um pouco resguardado, eu tô precisando de um momento ficar mais na minha, sabe? Vai se desconectando dessas pessoas, vai se desconectando dessas mesas, vai saindo, você vai perceber que você vai ter mais paz, você vai ficar mais com mais alívio na sua alma, no seu coração, e você de fato vai começar a proteger a sua alma. Proteja a sua alma. A sua alma é o que você tem de mais precioso na sua vida. Se a sua alma ficar em angústia, se a sua alma fica em tristeza, você perde o prazer de viver, gente. Eu estou falando para você por experiência própria. Sabe o que é você sair de manhã, chegar à noite e a sua esposa está dentro do quarto trancada, chorando? Você sabe o que é você passar o dia fora e quando você chega em casa, a sua esposa está daquele jeito, chorando, triste, despenteada, sem prazer de se vestir, de se arrumar? Você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso, pessoal. Eu vivi isso dentro da minha casa. Então eu estou falando para você com experiência própria. Protege a sua alma, guarde a sua alma, sabe? Não deixa a sua alma ficar exposta, não deixa o seu coração ficar exposto, sabe? Não deixa, proteja. Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? De tudo que você tem guardado, guarda o teu coração, porque dele dele jorra as fontes da vida. A própria Bíblia Sagrada, ela nos ensina a gente proteger o nosso coração. A própria Bíblia Sagrada vai dizer assim, ó, porque aonde tiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então o seu coração precisa estar em lugares que realmente mereça a sua presença. O seu coração realmente precisa estar em lugar com pessoas que mereça ter o seu relacionamento, a sua amizade. Você está entendendo isso?
Então, começa a selecionar bem as mesas que você está andando. Olha, a Masa está dizendo, olha, eu vivi isso com meu filho. Pois é, mas eu vivi isso com a minha esposa. E não foi uma situação fácil de se vencer, foi muito difícil. Mas nós passamos por essa, nós vencemos essa. Né? Aqui é uma pessoa aqui do clube de compras, eu não sei quem é, está dizendo, muitas famílias têm vivido isso, principalmente quem tem algum filho com autismo. É verdade, mas para tudo, irmãos, para tudo, pessoal, existe uma solução. Para tudo existe uma resposta. E a gente precisa acreditar. Eu não estou aqui para falar de religião, por favor, mas eu preciso trazer ao teu entendimento que Deus, Ele é o nosso socorro. Eu lembro que algumas vezes eu chegava em casa, eu botava a mão no coração da minha esposa e eu pedia a Deus para poder curar a minha esposa. Eu botava a mão no coração da minha esposa e falava para Deus, Deus, tira a minha esposa desse lugar, tira a minha esposa dessa situação, porque a minha esposa sempre foi uma pessoa alegre, para cima, sabe, extrovertida, e de repente eu vi ela daquele jeito, trancada num quarto, sem querer sair, sem falar com as pessoas. Então eu botava a mão no coração dela e falava, traz a minha esposa de volta. Eu quero ver a minha esposa sorrindo, eu quero ver a minha esposa se alegrando, eu quero ver a minha esposa sentada na mesa conosco, almoçando, como ela sempre foi. Então, eu sei o que eu estou falando para vocês. Então, Deus, Ele foi o nosso socorro. Deus, Ele foi a nossa fortaleza nesse momento de mais dificuldade que nós passamos. Priscila, paz, nós vamos orar sim, né? Priscila está lá no Uruguai, meu Deus, nossa live está chegando lá no Uruguai, olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é fantástico, pessoal, porque a gente está aqui no Brasil, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro e a gente consegue compartilhar a nossa experiência com pessoas do mundo inteiro. Isso é magnífico, né? Então, que de alguma forma, né, a gente possa cooperar com a sua vida, que você receba aí algo, né, da parte de Deus, que haja cura no seu coração, haja cura na sua alma, sabe? Uma outra coisa muito importante, pessoal, muito importante que eu preciso falar com vocês. Existem muitas pessoas que estão em angústia de almas, né, vivendo essas aflições porque não conseguem liberar perdão, sabe? O perdão, ele é uma chave muito, muito valiosa, muito preciosa para você alcançar alívio para sua alma. O perdão é uma chave muito poderosa para você ficar livre de pessoas. Eu também já passei por essa rua, de você guardar pessoas dentro do seu coração e você ficar na sua razão, porque isso é uma coisa que a gente precisa se esforçar para vencer, porque às vezes no nome da nossa razão, não, eu tenho o meu orgulho, eu estou na minha razão, a gente começa a guardar sentimentos dentro da gente, que vai machucando, que vai matando. Gente, não importa quem foi a pessoa, talvez foi uma traição que você teve na sua vida, uma pessoa que você ama, sabe, traiu você, pode ser um marido, um namorado, um esposo, pode ser quem for, e você guarda esse sentimento dentro do seu coração de raiva, de rancor. Escute o que eu estou dizendo para você. Libera essa pessoa do seu coração, libera. Se você não está tendo forças, fala para Deus, Deus, eu quero liberar essa pessoa do meu coração, eu perdoo essa pessoa, tira ela do meu coração, porque eu quero ficar livre, eu quero ter paz para viver, eu quero ter paz para continuar vivendo os meus sonhos, os meus propósitos. Eu tenho uma frase que eu escutei, pessoal, que eu nunca mais esqueci da minha vida. A falta de perdão é como um copo de veneno que você toma desejando que o outro morra. Escute essa frase, porque essa frase é muito forte. Um copo de veneno é um copo que você bebe, a falta do perdão é um copo de veneno que você bebe desejando que o outro morra. Você consegue entender a seriedade disso? A pessoa está tomando um copo de veneno, mas está desejando que a outra pessoa morra. O que é isso? Isso é quando você não perdoa, quando você guarda uma pessoa dentro de você. Irmão, seja qual for o problema que essa pessoa te causou. Gente, eu já vivi algumas coisas assim, bem difíceis mesmo na minha vida, mas eu tive que tomar uma decisão, e a decisão foi, eu quero ficar livre,
Eu quero que o meu coração fique livre. Eu quero que a minha alma fique livre. Eu quero ser feliz de verdade. Então o que eu fiz? Eu tive que tomar uma decisão de perdoar essas pessoas e liberar elas do meu coração. Talvez você entrou aqui agora. Talvez você está aqui nessa live agora para ouvir exatamente isso. Libera essa pessoa que está dentro de você. Libera, seja quem for, libera essa pessoa que está dentro de você. Sabe, se você tiver sem forças, fala para Deus: Deus, me ajuda a liberar essa pessoa. E eu quero te dar uma receita para você começar a vencer isso. Começa a liberar com as suas palavras, porque o seu coração e a sua alma estão em angústia. Então, quando você começa a liberar a palavra, ainda que você tenha que ter força. Você fala para Deus: me dá força porque eu quero liberar perdão. Aí aonde você estiver agora, de repente você está aqui nessa live agora comigo e você está com essa pessoa na sua mente. Enquanto eu estou aqui falando, daqui a pouco nós vamos orar e você pode fazer isso. Mas você já pode começar a falar assim: ó, fulano de tal, eu te perdoo. Fulano de tal, eu te libero da minha vida. Fulano de tal, seja feliz, vai viver a sua vida. Fulana de tal, eu te libero, eu te perdoo, vai viver a sua vida. Libera essa pessoa, libera. Por quê? Porque é a tua felicidade que está em jogo. E é isso que eu quero que você entenda. Não é sobre o outro, é sobre você, pessoal. É sobre você, cara, é sobre você, minha irmã. É sobre você, não é sobre o outro. Olha, Sebastião está falando aqui, ó. Eu pedi a Deus para criar um momento para eu perdoar uma pessoa. Deus criou e foi libertador. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Você está vendo? Eu não estou aqui jogando palavras fora, pessoal. Eu estou aqui falando o que é verdade. Pessoas já viveram essa experiência e sabem o que eu estou falando aqui. A Carla está dizendo: eu preciso de oração. Carla, nós vamos orar já. Nós vamos orar, né? Primeiro a gente está aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. Pessoal, o nosso propósito aqui, eu comecei ontem esse propósito. Há 2 semanas o Senhor tem me incomodado para começar uma live de oração às 3 horas da manhã. E Ele me deu esse nome, Torre de Vigia, né? E eu falei: meu Deus, como é que eu vou? Eu tenho tanto compromisso, tenho tanta coisa para fazer. Como que eu vou começar um propósito de oração 3 horas da manhã na internet? Eu nunca fiz isso, pessoal, nunca fiz. Você pode procurar aí no meu Instagram, eu nunca fiz isso. Mas dessa vez o Espírito Santo me tocou, me deu esse nome, Torre de Vigia, porque o Senhor falou comigo: vão ter pessoas durante a madrugada que vão precisar ouvir uma palavra, vão precisar receber uma oração, e eu quero que você faça isso. E eu acredito de verdade. Desde ontem muitas pessoas que estavam aqui conosco foram contando seus testemunhos. Eu não sei se você viu aí, mas a gente chegou a quase 100 pessoas agora aí, né? Muitas pessoas começaram a contar o seu testemunho. Então eu acredito de verdade, pessoal, que nós vamos aí ter muitas experiências para contar, né? É de segunda a sexta, 3 horas da manhã. Se você quiser participar sempre comigo, você vem, participa, compartilhe com pessoas, porque o nosso propósito aqui, pessoal, é orar por você, que de repente não tem ninguém que ore por você, de repente não tem ninguém que interceda pela sua vida, de repente não tem ninguém a quem você pode parar para ouvir, para receber uma oração, e nós vamos estar aqui de segunda a sexta, 3 horas da manhã. Você pode ligar aí, né? Você pode ligar aí o seu telefone, o seu TikTok. Nós vamos estar aqui todos os dias às 3 horas da manhã, orando por você, orando pela sua casa, liberando uma palavra sobre vocês, crendo de verdade, pessoal, que dias melhores virão. Dias melhores virão, dias melhores virão, dias melhores virão. Você vai viver dias melhores na sua vida. Você vai viver dias melhores. Pode acreditar que dias melhores virão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar isso nessa manhã. Você não entrou aqui à toa. Dias melhores virão sobre a sua vida. Dias melhores virão sobre a sua casa, dias melhores virão sobre os seus filhos, dias melhores virão. Acredite nisso, se apegue em Deus e comece a declarar isso, sabe? Uma outra coisa que a gente precisa compreender, pessoal, é aquilo que sai da nossa boca tem muita força. Aquilo que a gente declara com a nossa língua tem muita força.
Então para de declarar que está tudo dando errado, para de declarar que nada dá certo para você, para de declarar que a sua vida é assim mesmo, é sempre derrota, é sempre coisa difícil, porque que para mim tudo sempre é muito difícil. Para de declarar isso, pessoal. Para, às vezes você teve aí uma trajetória difícil na sua vida. Às vezes desde o seu nascimento foi uma vida muito difícil. Eu também já vivi isso na minha vida, sabe? Problema de paternidade, eu já vivi muita coisa, sabe? Mas eu aprendi uma coisa nessa jornada de vida. A gente precisa começar a mudar primeiro a nossa mente e o nosso interior, porque você emite energia o tempo inteiro quando você tem sentimentos negativos e palavras negativas. Você começa a emanar sentimento, você começa a emanar uma energia negativa, e quando você solta essa energia, você se torna um para-raio, você começa a atrair essas coisas para a sua vida. E aí você pode perceber, você fala assim: eu sabia que ia acontecer isso de novo, eu sabia que ia ser assim de novo, eu sabia que ia ser assim de novo. Por quê? Porque dentro de você já tem uma energia negativa atraindo aquilo que é negativo. Então ouça aqui o que eu estou dizendo para você. Começa a mudar por dentro, pessoal. Começa a causar uma transformação dentro de você. Começa a achar palavras de incentivo e começa a ruminar essas palavras para dentro de você. Ainda que você até o dia de hoje, você pensou sempre negativo, a partir de agora, começa a emanar palavras positivas, dizendo: não, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu não tenho medo, o medo não faz mais parte da minha vida, eu vou vencer, eu sou vencedor, eu fui chamado para vencer, isso vai passar, eu sou feliz. É uma coisa que eu aprendi quando eu estou em momentos difíceis. Pega isso aqui que eu vou falar, compartilhar com vocês. Uma coisa que eu aprendi quando eu estou em momentos difíceis, sabe o que eu declaro para mim mesmo? Essa não é a minha realidade. Essa não é a minha realidade. A minha realidade, eu começo a projetar a minha realidade. Se eu passo por um momento difícil financeiro, eu começo a dizer: essa não é a minha realidade. A minha realidade é que eu sou um homem próspero. A minha realidade é que eu sou um homem de riqueza. A minha realidade é que a minha conta está cheia de dinheiro. Essa é a minha realidade. Você começa, tá entendendo o que eu estou falando para você? Começa a mudar a sua realidade, mudando primeiro a sua mente, mudando primeiro a energia que sai de dentro de você. Começa a mudar você por dentro, sabe? E aí as pessoas que estão à sua volta vão começar a perceber que aquela pessoa negativa, aquela pessoa que tinha sempre palavras negativas, agora está se posicionando de uma outra forma. Você vai perceber que pessoas vão começar a te elogiar, pessoas vão começar a notar: poxa, você não está mais aquela pessoa negativa, aquela pessoa do contra. Não, por quê? Porque você aprendeu primeiro a mudar você por dentro, né? Você aprendeu que você precisa transformar a sua mente, porque é tudo ligado, pessoal. A mente, a visão e o sentimento. Está tudo interligado. Então a forma que eu penso, a forma que eu vejo é o que eu vou sentir. Então se eu penso negativo, o meu olhar ele vai ser sempre um olhar negativo. O sentimento que vai vir para dentro de mim vai ser sentimentos negativos. Então eu preciso transformar a minha mente. A sua mente, ela é um campo de batalha. Você tem que aceitar isso, porque tudo começa na mente da gente. Você já parou para pensar que às vezes você pensa em fazer um curso, pensa em fazer uma faculdade, na sua mente já vem assim: você não vai conseguir, isso aí não é para você. Como que não é para você? Tudo é para você, cara. Tudo é para você, minha irmã. Tudo é para você, meu irmão. Tudo é para você. Não aceite essa voz que fala na sua mente. Eu fiz um curso e no curso eles falam sobre os sabotadores. Essa voz negativa é um sabotador. Esse sabotador está dizendo para você o seguinte: olha, não faz, não vai. Aí o que você tem que fazer? Você tem que mandar esse sabotador calar a boca, sabotador. Eu vou porque eu posso, eu vou porque eu vou conseguir sim, eu vou porque eu sou capaz. Você tá entendendo o que eu estou falando? Cala a voz desse sabotador. Ninguém pode parar você, ninguém pode te limitar. Ninguém pode dizer o que você deve ou não fazer, ou para onde você deve ir, ou para onde você não deve ir. Escute o que eu estou dizendo para você. Você pode muito mais do que você pensa. Você pode ir muito mais além do que você possa imaginar. Agora você precisa transformar o seu interior.
Começa transformando a sua mente. Começa mudando os pensamentos. Tem um texto de Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que esse texto está querendo dizer? Como que eu faço uma renovação de mente? Um exemplo: se eu quero mudar a minha mente para pensamentos positivos, o que eu preciso fazer? Revestir a minha mente de conhecimento de coisas positivas. Então o ideal que eu faça é o quê? Que eu pegue livros de palavras de encorajamento, livros de palavras de incentivos, livros de palavras positivas. Então a minha mente vai começar a ser revestida de pensamentos positivos, pensamentos de vitórias, pensamento de conquista, pensamento de esperança. Então tudo aquilo que é negativo vai embora, e quando você menos esperar, você não vai mais ter nenhum sentimento de fracasso e nem de derrota. Aqui a pessoa está falando assim: salva essa live e posta no YouTube. Então, aqui no TikTok a gente não consegue, a live, ela não dá para salvar, ela termina e a gente não consegue nem postar essa live. É diferente do Instagram, né? Na verdade, isso aqui é para você que está aqui agora, que está aqui com a gente. Você vai recebendo aí, você vai compartilhando com pessoas, fica salvo nas configurações. Então eu vou dar uma olhadinha. Gente, eu não tenho experiência nessas coisas aqui, eu não tenho muita experiência, mas eu vou procurar saber direitinho e eu vou postar lá no YouTube. Eu vou seguir aí a orientação, né, da nossa colega que está aqui falando, para a gente postar lá no YouTube, e eu tenho certeza que aí outras pessoas vão poder ser alcançadas por essa reflexão que a gente está fazendo aqui, né? A Karen, né, tá falando aqui: a paz, irmão, ore por mim, por favor, ore pelo Carlos, hoje é meu aniversário também. Que isso, parabéns, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, em nome de Jesus. Pessoal, então, começa a fazer isso, revestimento de mente, é isso. Quando Romanos 12:2 fala isso, fala sobre nós, não vos conformeis, e é muito forte isso: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então escute aqui o que eu estou dizendo para você: não se conforme com o negativismo, não se conforme com o sentimento de fracasso, não se conforme, não aceite você ficar com esse sentimento. Começa a transformar a sua mente, revista a sua mente de palavras de encorajamento, palavras positivas, revista a sua mente. Existem muitos livros hoje de autoajuda. Pessoal, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu vou te falar, para você que precisa revestir a sua mente de palavras de encorajamento, você precisa de livros de autoajuda, porque esses livros vão trazer sentimento e pensamentos positivos, que é o que você está precisando nesse momento. Você está entendendo? Então, a gente precisa revestir a nossa mente daquilo que nós precisamos, para a gente continuar vencendo, para a gente continuar conquistando, para a gente continuar rompendo, para a gente não parar diante dos obstáculos, para a gente não parar diante dos desafios. Um exemplo: às vezes você está passando por um problema muito grande, às vezes você está com dificuldade de enfrentar esse problema. O que você tem que fazer para revestir a sua mente de fortalecimento para vencer esse problema? É você começar a procurar pessoas que já passaram por esse problema, pessoas que já viveram essa situação e elas venceram. É óbvio que você tem que pensar, você tem que buscar pessoas que venceram esses problemas, pessoas que já passaram por essa dificuldade e conseguiram chegar do outro lado. Então você senta com essas pessoas e você vai compartilhar o que você está vivendo, e você vai dizer para ela: eu fiquei sabendo que você já passou por isso e que você venceu. Como que você venceu esse problema? Aí essa pessoa vai começar a compartilhar com você a sua experiência. O que é que vai acontecer com você? A sua mente vai começar a captar como que essa pessoa venceu esse problema, como essa pessoa venceu esse desafio, e aí isso vai descer para o seu coração. Quando descer para o seu coração, ele emite mais energia do que o cérebro. Eu acredito que você sabe disso. Então, quando o seu coração assume de vez
essa mensagem, ele começa a liberar a palavra de encorajamento para você. Então o seu coração, que às vezes estava fraco, que estava temeroso, ele vai começar a ter força, 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 e você vai se levantar para vencer todos esses obstáculos, todas essas dificuldades que você está enfrentando. Você está entendendo isso? Então, entenda isso nessa madrugada, pessoal. Você não está aqui à toa, pessoal. Você não entrou aqui à toa. Você entrou aqui porque Deus quis falar com você. Uma palavra aqui está sendo liberada sobre a sua vida. Eu estou aqui, ó, a pessoa aqui do Clube Compras está aqui, ó. Essa palavra é para mim. Glória a Deus, que seja para você e para todos os outros que possam estar aqui nos ouvindo. Sabe, revista a sua mente. Às vezes você está começando a sua empresa, né? Você está começando o seu negócio e está aquele sentimento dentro de você, mas será que vai dar certo? Será que vai para frente? Será que eu faço? Deixa eu te falar uma coisa, você só vai saber se vai dar certo se você arriscar. Você só vai saber se você vai conseguir, se você perder esse medo e colocar a sua cara. Pessoal, eu recebi uma proposta uma vez para trabalhar em outro estado. Eu não conhecia ninguém nesse estado, nem eu nem a minha esposa. Sabe o que nós fizemos? Vamos embora. Se der errado, a gente volta. Só que, graças a Deus, deu tudo certo. Mas a gente precisa aprender, sabe, a sair do comodismo. O ser humano, ele facilmente se adapta a lugares, por mais difícil que seja, ele se adapta à dificuldade, ele começa a viver no meio da dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, a dificuldade faz parte da vida do ser humano, mas o próprio Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer, sabe, ter dificuldade faz parte da nossa vida, pessoal, mas você arrumar como é que a gente pode falar? Você arrumar um jeito de se adaptar ao problema, de se adaptar à dificuldade. Aí não, pessoal, não faz isso não. Não faz isso não, sabe por quê? Porque você não vai conseguir viver aquilo que tem de bom para a gente viver nessa vida. Gente, tem muita coisa boa para a gente viver. Tem muita coisa de Deus para a gente. Não é porque a gente merece não, porque de verdade o ser humano ele é um pouco difícil. Mas existe uma palavra sabe, que conforta nossos corações, é a graça de Deus que nos alcança, é a bondade, é a misericórdia, é o favor do Senhor, ela nos alcança, pessoal, sabe, a gente pode conquistar muita coisa pelos nossos méritos, sabe, você acordar cedo, você trabalhar, você lutar, mas mesmo assim, é a graça de Deus, é a permissão de Deus sobre as nossas vidas. Então começa a partir de agora, revestir a sua mente de palavra de encorajamento. Eu não estou aqui falando de pensamento positivo, vamos ser pessoas positivistas, eu não estou falando disso, eu estou falando de você mudar realmente todo o sentimento negativo que está dentro de você. Olha, a Masa colocou aqui, ó, eu preciso sair daqui a pouco do trabalho, fique com Deus, Masa, Deus abençoe você, sabe, que Deus renove as suas forças, que você não sinta o cansaço de ter ficado essa madrugada aqui conosco, mas que de fato você tenha um dia abençoado aí, em nome de Jesus. Se você não segue a gente ainda aqui no nosso TikTok, por favor, me siga, né? Vamos estar junto de segunda a sexta, eu estou aqui, de 3 às 4 da manhã, orando com você, liberando essa palavra de encorajamento sobre a sua vida. Eu quero que você compartilhe com todas as pessoas que você conhece, que você entende que está passando por um momento difícil, que está passando por um momento de dificuldade. Nós estamos aqui para de alguma forma cooperar com a sua vida. Eu não quero atrapalhar você. O que eu quero aqui de verdade é de alguma forma poder cooperar com a sua vida, cooperar com os seus sonhos, cooperar com os seus propósitos, para que você verdadeiramente possa viver todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida. O Ruter Silva colocou aqui, fui acusado dentro da igreja, sendo inocente, chorei tanto quando cheguei hoje, ore por mim. Meu irmão, escute o que eu vou falar para você. Eu já falei isso aqui, eu não sei se você ouviu. Seja o que for que fizeram com você, não é sobre a pessoa. Escute isso que eu vou falar para você, porque as pessoas revelam o seu caráter. Não é sobre as pessoas, é sobre quem você é sobre você. Então, sobre você, essas pessoas não merecem morar dentro do seu coração.
se foi uma acusação falsa, se foi uma calúnia, não deixe essa pessoa morar dentro do seu coração. Peça a Deus força para você perdoar e liberar essa pessoa e seja livre, porque isso fala muito mais da outra pessoa do que de você. Quando alguém, pessoal, se levanta para trair você, quando alguém se levanta para fazer calúnia de você, quando alguém se levanta para puxar o teu tapete, isso não fala sobre você, isso fala sobre o caráter do outro. Então o caráter do outro é que está sendo colocado em jogo, não é o seu. Agora você, escute o que eu estou te falando, não deixe o seu coração ficar preso a essas pessoas mau caráter, pessoas maldosas, pessoas falsas, pessoas que dizem que acreditam em você e não acreditam, pessoas que dizem que ama você, mas que não ama, pessoas que batem nas suas costas, mas na verdade não querem ver os seus sonhos, não querem ver o seu propósito de vida. Sai de perto dessas pessoas, sai de perto dessas pessoas. Eu estou falando para você, deixa eu falar uma coisa para você, eu sou pastor, pessoal, eu sou pastor de uma igreja, eu estou falando com você com propriedade. O Jesus falou que naquele grande dia ele vai separar o joio do trigo. Haverá uma separação. Tem muito joio no nosso meio, tem muita gente mau caráter perto da gente, que não quer ver a gente romper, que não quer ver a gente crescer, que não quer ver a gente avançar, sabe? Então eu estou aqui nessas madrugadas de segunda a sexta justamente para estar aqui orando com você, orando pela sua casa, orando pela sua família. Bom dia, Jane. Nós estamos aqui para orar. De repente você está aí agora pegando um ônibus, vai pegar um trem, você pode ir conectado conosco. Nós vamos estar aqui orando com você no seu carro, sabe? Você não precisa desconectar da live, nós vamos orar por você daqui a pouco. Você pode colocar aqui o seu pedido de oração e nós vamos orar por você sim, orar pelo seu propósito de vida, orar pela sua casa, pela sua família. Ontem eu falei com o pessoal na live que estava aqui conosco, né? Nós vamos estar aqui de segunda a sexta, 3 horas da manhã, né? Aqui orando. E eu falei para eles, olha, tem propósito meu, tá aqui, ó. Tem propósito meus que estão aqui, o desenho de um projeto que eu tenho, tá aqui, pessoal. Sabe por que eu coloco no papel? Para eu nunca me esquecer. E todo momento de oração que eu tenho, eu pego meu papel, eu pego meus pedidos de oração e apresento diante de Deus. Então, você que está conosco acompanhando essas lives, nós começamos ontem, nós vamos fazer todos os dias de segunda a sexta, 3 horas da manhã, sabe? Bota aí os seus pedidos no seu papel, nós vamos estar aqui orando, apresentando diante de Deus, falando com Deus. Deus, nós cremos no teu milagre. Gente, o horário de 3 horas da manhã é o horário da quarta vigília da noite. Tem um mistério na quarta vigília, porque na quarta vigília a Bíblia diz que os discípulos estavam em alto mar e Jesus estava no monte orando. Mas na quarta vigília, quando o barco dos discípulos estava no meio de uma grande tempestade, foi a hora que Jesus apareceu. A quarta vigília é de 3 da manhã até 6 da manhã. Então eu acredito que nesse propósito que nós estamos fazendo de segunda a sexta, das 3 às 4 da manhã, eu acredito que Deus vai aparecer no meio da sua tempestade. Eu acredito que a tua embarcação não vai afundar, a tua embarcação da tua família, a tua embarcação do teu casamento, a embarcação da sua vida profissional, das suas finanças não vai afundar. Deus vai aparecer no meio dessa tempestade. Durante a quarta vigília da noite, Deus vai aparecer no meio da tempestade, vai acalmar essa tempestade. Eu acredito nisso. Em nome de Jesus, a tua embarcação não vai afundar, não vai afundar. Olha que o pessoal está dizendo aqui, não vai afundar. É isso mesmo, Valéria, não vai afundar. A gente tem que se apegar a isso, pessoal. Nós temos que nos apegar a essa palavra, não vai. Você não foi chamado para ser derrotado. Deus não te escolheu para viver como derrotado. Deus não te escolheu para sofrer. Deus te escolheu para você vencer. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para ser mais do que vencedor sobre todas as coisas. Sabe quem é vencedor? É aquele que acredita. Sabe quem é o mais que vencedor? É aquele que sabe que vai vencer, que já entrou numa batalha sabendo que é mais do que vencedor sobre todas as coisas. Então começa a declarar sobre a sua vida: eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. Eu não vou parar diante desse desafio, eu não vou parar diante desses obstáculos, eu vou vencer,
eu sou mais do que vencedor, e eu tenho certeza do que eu estou falando para você. O mesmo Jesus que apareceu na quarta vigília da noite para aqueles discípulos, vai aparecer na tua vida, vai aparecer na tua casa, vai aparecer diante do teu propósito, vai aparecer, e você vai contar para a gente aqui que o milagre aconteceu, e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. A Valéria está dizendo aqui, ó, a minha viagem está travada, o retorno, mas vai dar tudo certo, Deus vai destravar em nome de Jesus. Valéria, você está aqui na quarta vigília da noite, na quarta vigília é onde ele aparece para fazer o sobrenatural. Nós vamos orar e eu creio que o sobrenatural vai acontecer. Eu acredito, pessoal, de verdade. O Senhor colocou esse propósito no meu coração. Eu comecei ontem. Eu fiquei 2h pouca da manhã, eu fiquei sentado diante do telefone pensando, faço ou não faço? Começo ou não começo? Eu já tenho tanto compromisso, tenho tanta responsabilidade, eu vou ou não vou, faço ou não faço? Mas o Espírito Santo me impulsionou e falou, vai, começa. Existem pessoas durante a madrugada que estão precisando de socorro, estão precisando de uma oração, estão precisando de uma palavra profética, e eu quero te usar durante a madrugada. Eu não estou aqui para ficar revelando CPFs, eu não estou aqui para essas coisas, pessoal. Eu estou aqui para liberar uma palavra para você que precisa. Eu estou aqui para orar por pessoas que estão passando noite sem dormir, estão com insônia, crise de ansiedade, com depressão, o sono não vem. Eu estou aqui para orar por vocês, para juntos nós buscarmos aqui a Deus durante a quarta vigília da noite, e eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso, Alessandro, é verdade. Esse Deus pode fazer tudo que o homem não pode fazer. Ele pode mudar a sentença que os médicos estão dizendo que não tem cura. Ele pode curar, ele pode. Gente, eu sou testemunha viva. Deus, por bondade e misericórdia, já curou 2 pessoas através da minha vida e da minha esposa, a gente orando, pessoas que estavam com câncer em estado terminal. O médico chamou a família para dizer que ia desligar o aparelho. Nós entramos em oração com essa pessoa foi curada. Então eu estou falando para você, eu acredito num Deus que faz grandes milagres. Eu acredito em Deus que abre portas. Eu acredito em Deus que destrava o que está travado. Eu vou orar aqui, Rafael, pastor, agora estou passando uma luta com meu namorado aqui, ore por nós, em nome de Jesus, que todo espírito de confusão, que todo espírito de contenda saia da casa de vocês, saia da vida de vocês, em nome de Jesus, que toda confusão de mente seja repreendida em nome de Jesus, e que haja paz sobre a sua vida, em nome de Jesus. Rutas Silva, em nome de Jesus, escuta o que eu vou dizer para você. O Senhor te justifica. O Senhor te justifica. Se você é inocente, escute o que eu vou dizer. O Senhor vai te justificar, porque justiça faz parte do caráter de Deus. Deus nunca vai ver uma pessoa sendo injustiçada e Deus vai ficar quieto. Se você está justo diante dessa situação, Deus vai se levantar em teu favor e vai te justificar. Deus vai te justificar. Fique em silêncio, apenas ora falando, Deus, eu levo essa causa diante do trono de justiça, porque tu és um Deus que julga com justiça, e pode ter certeza que Deus vai te justificar. Porque se você é inocente, lembra de Jesus, quando Jesus foi levado para ser julgado por Pilatos, ele começou a falar muitas coisas. A Bíblia vai dizer que Jesus não abriu a sua boca. O que a gente aprende com Jesus? Que diante de acusações falsas, diante do falso que estão falando contra nós, e nós somos inocentes, é melhor você ficar calado e deixar Deus te justificar. Porque uma coisa é certa, mais cedo ou mais tarde, a justiça de Deus vai prevalecer e você vai ser justificado. Amém? Então, pessoal, nós vamos orar agora. Algumas pessoas já colocaram aqui seus pedidos de oração. Nós vamos começar a orar. Eu oriento você colocar aí os seus pedidos de oração escrito num papel. Escreve num papel para você não se esquecer. O problema de algumas pessoas que falam, Deus não está me ouvindo, Deus não me responde, é porque você faz uma única oração e você quer que tudo já aconteça. Não, uma coisa que eu tenho aprendido
é que nós precisamos ser determinados, nós precisamos perseverar. Jesus vai falar sobre aquela mulher e aquele injusto juiz, que aquela mulher fica importunando na porta daquele juiz até o juiz julgar a sua causa. É assim que a gente precisa ser. Nós temos que bater na porta do céu, importunar o céu, até que o céu abra as portas e libere respostas sobre nós, até que o céu abra as portas, libere anjos para lutar por nós, para guerrear em nosso favor, entende? Então nós vamos importunar. Enquanto a tua vitória não chegar, você não pode parar de orar, você não pode parar de interceder. Nós vamos continuar aqui, nós vamos orar. Peço oração pelo Joaquim Emanuel, cura mental, autismo, TDAH, não é isso? TDAH, isso, e deficiência intelectual. Hoje é aniversário dele, nós vamos orar em nome de Jesus. Gente, uma coisa que a gente aprende na oração da intercessão, quando Jesus fala, onde tiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali o Senhor vai estar presente. Aqui agora nós temos 44 pessoas, são 44 pessoas, se nós estivermos conectados no mesmo alinhamento de pensamento, desejando a mesma coisa, escute, a gente vai mover o céu e o milagre vai acontecer. Você pensa que 50 pessoas agora pensando, Deus, libera a cura lá para o Emanuel, Deus, abre a porta lá para minha irmã, que a viagem dela está travada, Deus, justifica lá o Rutes, justifica ele diante dessa injustiça que causaram para ele. Se todos nós estivermos aqui, enquanto eu estiver orando, você vai liberando essas palavras, sabe, de amém, eu concordo, que assim seja, que a porta se abra, que o milagre aconteça, que a cura se manifeste. Se todos nós estivermos aqui alinhados em pensamento, escute o que eu estou dizendo para você, o milagre vai acontecer, a cura vai acontecer, a porta vai se abrir, o que está travado vai se destravar. Por quê? Porque é a oração da concordância, pessoal. Aonde tiver 1 ou mais, 2 ou mais reunidos em meu nome, nós estamos aqui. No nome do Senhor, nós estamos aqui, no nome dele. Então, se nós estamos reunidos aqui no nome dele, o milagre vai acontecer. Amém? Nós vamos começar a orar aqui agora, pessoal. Eu queria que você que já escreveu os seus pedidos aí, pega aí no papel os seus pedidos. Você que já colocou aqui o seu pedido de oração, eu vou estar aqui, pessoal, orando. Eu vou estar aqui olhando os pedidos de oração, porque são muitas mensagens que mandaram, são muitas mensagens. Então, eu vou estar aqui orando e olhando para eu não esquecer de ninguém, tá bom? E você fica aqui com a gente, vamos orar, pessoal, vamos interceder. É a tua causa, pessoal, é o teu propósito, é o teu pedido. Outra coisa, de repente você está aqui nessa live, você não está precisando de oração, está tudo bem, está tudo fluindo bem, então você pode se juntar comigo em intercessão, porque para mim está tudo bem. Eu estou aqui fazendo algo que o Senhor mandou eu fazer, né? Agora 4 horas da manhã, eu fico acordado até agora, pessoal, eu não consigo dormir e acordar para fazer essa live, então eu fico acordado diretão, né? Já tive aqui meu momento de oração, já li a Bíblia, e aí eu fiquei aqui me preparando para estar aqui com vocês. Então, eu estou aqui pela causa de vocês, eu estou aqui por causa de vocês, né? Uma coisa que eu aprendo lá no livro de Jó, né? Se não me falha a memória, 42:10, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro. Então, enquanto eu estou aqui orando por você, Deus vai trabalhar por mim. Enquanto você está orando por alguém, Deus vai trabalhar por você. Por quê? Porque Deus é assim, irmãos. Deus é galardoador, Deus é recompensador, Deus é abençoador. Então, enquanto nós estamos aqui em oração, você pode aí, falando o seu amém, você pode escrever amém, amém, eu concordo, glória a Deus, que assim seja, que aconteça o milagre. E nós vamos aí, eu acredito que até segunda-feira, que eu vou estar aqui de novo às 3 da manhã, você que começar a viver milagre, eu quero que você volte aqui para contar o que aconteceu, a novidade, a cura, o milagre que te alcançou. Volte aqui, pessoal. É importante você contar para edificar a minha fé, né? E edificar a fé dos irmãos que estão aí, porque quando o Senhor mandou eu fazer essa live, eu resisti, eu fiquei 2 semanas resistindo, não vou, até que realmente o Senhor me deu um empurrão e falou, vai, porque tem pessoas durante a madrugada que precisam te ouvir. Então eu estou aqui para orar por você, pela sua casa e pela sua família, amém? Então vamos começar aqui esse propósito de oração,
e que Deus verdadeiramente Ele possa alcançar você, alcançar sua vida. Se você vai interceder por alguém, começa a pensar nessa pessoa aí agora e vamos começar a liberar aí as nossas palavras em direção a essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui agora. Senhor, são 4h03 da manhã, eu estou aqui junto com os meus irmãos. Senhor, tem 50 pessoas conosco aqui agora nessa sala de oração. Senhor, existem pessoas com vários tipos de problema. Existem pessoas, Senhor, que estão colocando várias situações diante do Senhor agora. Pai, o Senhor é Deus. O Senhor contempla toda a terra. Não existe uma pessoa sequer que o Senhor não veja, que o Senhor não contemple. O salmista vai dizer: ainda que eu arme a minha cama no mais profundo do abismo, lá os teus olhos me veem. Senhor, os teus olhos são como chama de fogo que passeia sobre toda a face da terra. Então agora, Senhor, eu quero orar junto com meus irmãos. Eu quero te pedir, visita agora cada pessoa que está comigo aqui nessa live. Visita agora cada pessoa que escreveu o seu pedido de oração. Senhor, abre portas agora. Senhor, destrava portas que estão travadas, causa na justiça que está presa. Senhor, a viagem da minha irmã que está travada, Senhor, libera agora os teus anjos. Libera a tua palavra, diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito, ó Deus, para poder guerrear por nós. Então ordena os teus anjos agora em direção a cada uma dessas pessoas que estão conosco nessa live aqui agora. Senhor, no nome de Jesus, eu oro pela Rafa, eu oro pela saúde dela. Toca na saúde da Rafa agora, nesse momento. Toca, Senhor, no nome de Jesus. Ela disse que está passando mal. Tu és o médico dos médicos. Tu és um Deus de perto, um Deus de longe. Eu declaro agora sobre o corpo da Rafa que haja um restabelecimento de saúde agora. Tudo aquilo que está fora de lugar, tudo aquilo que está fora de lugar, que volte à normalidade agora. Seja o pulmão, seja o estômago, seja a cabeça, seja os ossos, seja o sangue, seja os músculos, seja os tendões. Volte à normalidade agora. Volte à normalidade agora. Em nome de Jesus, eu oro também pela Adriana, Senhor, que está em depressão. Eu dou uma ordem agora para a alma da Adriana. Volte para a luz. Alma da Adriana, vem para a luz agora. Vem para a luz agora. Sai dessa escuridão, sai dessa angústia. Vem para a luz agora e venha desfrutar da paz do Senhor, da paz que excede todo entendimento. Assim, Senhor, como tu tirou a minha esposa da depressão, eu oro pela Adriana e peço: Adriana, vem para a luz agora. Vem para a luz. Se tiver mais alguém, mais alguma pessoa em depressão, em crise de ansiedade, eu chamo a sua alma agora para a luz. Vem para a luz agora e saia da escuridão, saia desse quarto escuro e venha para a luz em nome de Jesus. Que você seja livre agora, livre dessa angústia, livre dessa crise de ansiedade, livre dessa aflição, em nome de Jesus. Que o príncipe da paz, Jesus é o príncipe da paz, ele te alcance agora nessa manhã e que você receba a paz que excede todo entendimento humano, em nome de Jesus. Senhor, eu continuo aqui orando, eu continuo orando, Senhor, por cada uma dessas pessoas que estão aqui. Vai abrindo portas, vai fazendo milagres, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de, eu oro pela Emily, ela está dizendo primeiro gratidão, Senhor, no nome de Jesus, abençoa a Emily, em nome de Jesus, que eu espero que respostas tenha sido liberado sobre a vida da tua filha agora, Senhor. E se não veio hoje, mas que durante esse final de semana venha respostas do Senhor sobre a vida da Emily, sobre aquilo que ela precisa de direção. Emily, uma coisa que eu aprendo com Deus: não toma nenhuma decisão antes de Deus falar. Sabe que o sinal, se o sinal está vermelho diante de você, fica parada. Só se movimente quando o sinal ficar verde, porque quando o sinal estiver verde, é Deus te dando a resposta, falando: vai viver o seu propósito, vai viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está aqui, abençoa cada pessoa que está conosco aqui até agora, pessoas que entraram comigo desde as 3 horas, Senhor, que haja recompensa sobre essas pessoas. Em nome de Fortaleza Masa, Senhor, que diz que está passando por esse processo com seu filho. Senhor, ajuda a Masa, resgata a alma do filho dela, em nome de Jesus.
resgata a alma do filho dela, resgata, traz a alma do filho dela para a luz em nome de Jesus, e que ele seja livre das garras, da depressão, da angústia, da crise de ansiedade, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui em oração, nós estamos aqui clamando por cada uma dessas pessoas, porque nós cremos que Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus de longe. Senhor, no nome de Jesus, eu intercedo por cada uma dessas pessoas. Eu intercedo em nome de Jesus, eu intercedo para que o Senhor tire pessoas do nosso meio de relacionamento, pessoas que causam mal para a gente, pessoas que não são verdadeiras, pessoas que não querem o nosso bem. Afasta essas pessoas da gente, afasta, Senhor, afasta as falsas amizades, as falsas pessoas, afasta de nós, Senhor, afasta, aproxima de a gente, pessoas verdadeiras, pessoas que querem o nosso bem, pessoas que verdadeiramente querem, ó Deus, a nossa felicidade, mas afasta da gente pessoas que não querem o nosso bem, pessoas que não querem nos ver felizes. Senhor, no nome de Jesus, abençoa a Priscila que está lá no Uruguai. Priscila, no nome de Jesus, que o Senhor te visite nessa manhã, que o Senhor visite a sua casa, que o Senhor visite a sua família, que o Senhor visite a sua causa, e que o Senhor possa te conceder vitória nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vai abençoando os teus filhos, vai abençoando em nome de Jesus, de Elis, que o Senhor te abençoe também, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ela está dizendo aqui, tive ambiente que sugava a minha energia, então que haja renovo sobre a sua vida durante essa oração, que haja renovo sobre você, em nome de Jesus, e não volte mais para esses ambientes que sugam essa energia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Márcia está dizendo, eu já passei por provações e eu perdoei. E você que está aqui nessa live agora eu quero orar com você que está com dificuldade de liberar perdão. Coloca a mão no seu coração aí agora. Você que está com dificuldade de liberar perdão, coloca a mão no seu coração e libera essas palavras comigo. Eu quero que você fale em voz alta, assim, ó, fala assim, ó: Senhor Jesus, eu te peço, fortalece o meu coração e a minha alma para perdoar essa pessoa. Fala o nome dessa pessoa. Se é a Andressa, fala o nome da pessoa, fala: eu libero perdão para essa pessoa agora. Eu libero perdão para essa pessoa agora. Seja perdoada em nome de Jesus e viva em paz. Vai ser feliz, vai viver em paz em nome de Jesus, e receba refrigério no seu coração. Recebe refrigério na sua alma agora. Você que liberou perdão, receba refrigério, que as dores saiam agora. Se você tiver que chorar, chore, jogue para fora, porque chorar faz bem. Joga para fora e receba aí agora refrigério, receba paz, receba refrigério na sua alma, receba refrigério no seu coração, em nome de Jesus. E seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre, seja livre, seja livre. Receba paz no seu coração, receba refrigério na sua alma. A Karen está pedindo a paz, irmão. Ore por mim, por favor. Ore pelo Carlos. Hoje é meu aniversário, Carlos. Que o Senhor presenteie você, presenteie em sua casa, presenteie a sua família. Em nome de Jesus, o melhor presente que você pode ter nessa manhã, nesse dia, é ter a sua família abençoada do seu lado. Então que haja muita harmonia, muito amor, muita alegria nesse dia sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então receba refrigério, receba alívio, receba, irmão, receba paz no seu coração, receba paz na sua alma, receba em nome de Jesus. Você que estava com dificuldade de perdoar, nessa noite o Senhor te ajuda, Ele é o teu ajudador. O Senhor Jesus disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro fala sobre isso: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A Cristina está pedindo oração pela cura da sua filha, das suas 2 filhas, por ansiedade. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus,
Eu peço a Ti nesse momento, visita agora as filhas da Cristina. Senhor, em nome de Jesus, arranca essa ansiedade de dentro dela. Senhor, arranca essa ansiedade de dentro dela. Senhor, no nome de... E que elas possam vir para a luz a partir desse momento. E que verdadeiramente a paz do Senhor alcance o coração delas nesse momento. Para que elas possam desfrutar de paz, da paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa também a Maiara, abençoa o seu marido, ela pede oração pelo seu marido aqui, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Maiara, abençoa a Lidiane também, em nome de Jesus. Eu espero que a resposta do céu, Lidiane, tenha vindo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Essa pessoa aqui do Clube Compras pede oração pelo Emanuel, por autismo, TDAH e deficiência. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela mente dessa pessoa agora, pela mente do Joaquim. Senhor, dá uma ordem agora para a mente do Joaquim, que volte tudo à normalidade. Senhor, a perfeição do cérebro já existe, a cura já existe. Eu só oro para que haja manifestação, e eu já te agradeço, porque a cura é uma verdade, a cura já existe, e eu oro, Senhor, para que haja manifestação da cura sobre a vida do Joaquim Emanuel agora, de autismo, de TDAH, Senhor, no nome de Jesus, e abençoa que esse possa ser o presente dele nesse dia, a cura da sua vida, em nome de Jesus. A Marcela, a empresa, minha gestora, está acabando comigo, tirou todo o meu serviço. Senhor, no nome de Jesus, abençoa a vida financeira da Marcela nessa madrugada. Senhor, abençoa a vida financeira da Marcela, que o Senhor coloque as suas mãos sobre ela, coloque as suas mãos sobre as suas finanças, que volte tudo à normalidade, que tudo aquilo que está se levantando, que vem para atrapalhar, que vem para impedir, Senhor, tira do caminho da Marcela agora, tira no nome de Jesus, e que a sua vida financeira possa prosperar de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a Sueli, abençoa o Robson agora, ela está pedindo oração pela saúde do Robson. Senhor, Tu és o médico dos médicos, a cura já é uma realidade. Eu oro apenas para que haja manifestação da cura no corpo do Robson, seja qual for o membro do seu corpo, seja qual for o órgão, seja qual for, Senhor, haja cura agora, que haja restauração, em nome de Jesus, e que haja cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada uma dessas pessoas, abençoa o Pedro, Senhor, abençoa cada uma dessas pessoas que está comigo até agora. Senhor, o Senhor pode fazer o que eu não posso fazer, eu sou apenas um ser humano, eu sou apenas alguém que o Senhor colocou aqui para liberar essa oração, para liberar essas palavras sobre a vida dessas pessoas. Que essa sexta-feira, que esse sábado, que esse domingo seja ser um sábado maravilhoso, seja um domingo maravilhoso, e que tenhamos uma final de semana repleto da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Eu oro para que o Senhor guarde as nossas casas com o sangue de Jesus. No umbral das portas e das janelas haja a marca do sangue do Cordeiro. Que o Senhor levante muralhas de fogo ao redor da sua casa, e que anjos estejam acampados ao redor da sua casa e da sua família, para guardar, para proteger, para livrar de todo mal. Nos livra do amo sanguinário, nos livra da bala perdida, da peste que anda na escuridão, da mortandade que assola o meio-dia, da peste que anda na escuridão. Senhor, nos livra de todo mal nesse final de semana, nos proteja, no nome do Senhor Jesus. Eu oro, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor já fez, já está consumado. É só manifestar, porque já está tudo consumado e liberado, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe você, você que ficou conosco aqui até agora, você que vai trabalhar, tenha um bom dia de trabalho, você que vai estar com a sua família, que seja um dia aí abençoado, repleto da graça, da bondade de Deus. Não deixa nada, nem ninguém roubar de você o que você recebeu aqui nessa madrugada, porque eu tenho certeza, resposta de Deus veio sobre você,
bênçãos, vitórias veio sobre você. Fique vigilante, não deixa nada roubar você, não deixa nenhum pensamento negativo roubar você, não deixa nenhuma palavra negativa roubar você. Fica ligado, fica vigilante. Por isso Jesus falou, vigiai e orai. Nós oramos, agora fica vigilante, fica vigilante. Se você não me segue ainda, me segue aqui. Se você não me segue lá no meu Instagram, me segue lá no meu Instagram também. Olha, Deus abençoe você. Na segunda-feira estaremos aqui de volta às 3 horas da manhã, orando, clamando a Deus pela sua vida, profetizando que Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus que faz o que o homem não pode fazer. Amém? Fica com essa frase no seu coração. Deus faz o que o homem não pode fazer. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia para todos, em nome de Jesus.